Recentemente, conversando com alguns irmãos e falando sobre a questão da fidelidade a Deus, e comentava sobre o não costume que nós temos de não pregar sobre dízimos, sobre ofertas na nossa igreja. E o irmão comentou: pastor, já estou na igreja há uns 3 a 4 anos e nunca ouvi o senhor pregar sobre dízimo. Não é porque nós não cremos, é porque nós entendemos que é algo tão extraordinário e natural na vida do crente, que não precisa ficar alertando constantemente. Mas lógico que o dízimo é um testemunho, inclusive o texto que eu vou usar, vou falar exatamente sobre essa circunstância, do dízimo ser um testemunho. Testemunho nós precisamos apresentar, testemunho nós precisamos mostrar, e vez ou outra nós assim o fazemos. Então eu quero convidar os queridos para abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 16. Eu farei a leitura de todo o capítulo. Em outro momento já preguei nesse capítulo falando sobre o sustento do Senhor, mas eu quero destacar principalmente ao último versículo aí, para trazer referência à nossa mensagem e algumas verdades que neste capítulo nos traz quanto o dízimo sendo o testemunho do sustento do Senhor. Êxodo 16. Farei a leitura de todo o capítulo, que diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isto quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: Colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podiam comer, porque em vindo o calor se derretia.
Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gômer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gômer é a 10ª parte do efa. Vamos orar, queridos? Senhor, nós mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça sobre as nossas vidas, por esse tempo de culto, de louvor e de adoração. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito assim instrua o Teu povo nesta noite. Fale, Senhor, ao coração de cada um dos Teus servos, abram as suas mentes para a compreensão da Tua vontade e que de fato isso faça sentido em seus corações e coloque em prática todos os dias das suas vidas. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados, nós sabemos que muitos encaram o dízimo ou devolvem o dízimo para que nada possa acontecer de mal na sua vida. Muitos grupos hoje exploram as pessoas quanto à questão financeira, usando o ensino bíblico sobre o dízimo e oprimindo essas pessoas, acabam colocando maldições se aquelas pessoas elas não forem fiéis nos seus dízimos. Então, por opressão, acaba obrigando as pessoas a darem os seus dízimos. Ou seja, se vocês não dizimarem, se vocês não forem fiéis, Deus certamente amaldiçoará as suas vidas. Então, para nada acontecer na minha vida, então eu vou lá e dizimo. Outras pessoas acabam devolvendo por uma simples obrigação. Eu tenho obrigação diante da igreja, eu tenho obrigações diante de Deus e assim por diante, e o faz por obrigação. Alguns fazem e devolvem o dízimo por entender que é uma expressão de obediência ao Senhor e faz com todo o seu coração. Além do dízimo ele ser essa expressão da nossa obediência, da nossa fidelidade ao Senhor, ele também é testemunho do sustento de Deus para as nossas vidas, testemunho do sustento do povo para as nossas vidas, no testemunho de Deus para as nossas vidas, para o seu povo. Então, todas as vezes que nós consagramos a Deus os nossos dízimos, eu estou dizendo, Deus, Ele no mês que passou, Ele me sustentou. Mas é mais do que isso, é mais do que uma paga do que Deus fez no mês passado. É a pessoa aí com a sua primeira, os dízimos, ou seja, no receber os seus recursos, ela diz, aqui está porque o Senhor me sustentará
este mês. Esse é um testemunho do sustento do Senhor, não inclusive e somente do que Ele já fez, mas inclusive do que Ele também fará. Aqui no contexto, é bem conhecido o contexto do povo de Israel. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Lembra lá? 430 anos de escravidão lá no Egito, sofrendo ali, sendo subjugado por aquele povo. E então, Deus, Ele liberta aquele povo, liberta o seu povo dos seus inimigos, e principalmente Ele o faz cumprindo com todas as suas promessas. O povo havia acabado de ser libertado da escravidão do Egito. Mas mesmo assim aquele povo murmurava. Eu não sei se você prestou atenção, mas só nesse capítulo quantas vezes apareceu a palavra murmuração. 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 Mas aqui não foi a primeira vez que esse povo murmurou, depois de ter sido liberto da escravidão do Egito. As suas murmurações sempre foram voltadas para o sustento material. O povo via a circunstância material ali, faltava, murmurava. Sentia dificuldade em alguma coisa, murmurava diante de Deus. Diante do Mar Vermelho, eles vão murmurar pela sua integridade física, ou seja, agora nós morreremos. Aqui na nossa frente tem um mar que nos impede de continuar, atrás tem um exército que vai ceifar toda a nossa vida. E então o que acontece? O Senhor os livra diante de Faraó e diante dos seus cavaleiros. Meus queridos irmãos, 3 dias só. 3 dias depois que eles atravessam e passam de pé enxuto pelo mar, eles murmuram de novo. 3 dias depois deles provarem o poder de Deus em abrir as águas, eles murmuram porque eles estavam com sede. Agora nós estamos com sede e vamos morrer de sede nesse deserto. Então eles chegam no oásis, mas as águas eram amargas lá em Mara, e Deus transforma aquelas águas amargas em águas doces, e o povo sacia a sua sede. 45 dias depois que eles tinham saído do Egito, eles murmuram de novo. Lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente comia à vontade. E então, essa murmuração, Deus responde, inclusive ouve a murmuração do povo, responde com carne, codornizes, e com o pão, o maná. Meus amados, o que afinal de contas esse povo queria? O que, afinal de contas, você, como um servo de Deus, quer diante de Deus? Quando você procura servir ao Senhor, o que você espera do Deus que você serve? O que de fato você anseia? Um Deus que não tem vontade própria? Um Deus subserviente? Um Deus que você manda e Ele obedece? É um Deus desse tipo que você quer obedecer? O povo de Israel parecia que queria um Deus assim. Eu tenho necessidade, gênio, me dá e responde. Eu estou com um problema, gênio, vai lá, satisfaz o meu desejo. É assim, é isso que o povo queria e é assim que muitas pessoas hoje em dia querem um Deus. Mas você tem certeza que você quer um Deus? Você quer servir um Deus que é servo? Porque não é esse Deus bíblico. E nem tampouco é o Deus que nós devemos servir, porque Ele é soberano. Ele é todo-poderoso. É Ele quem nos sustenta, porque Ele tem poder. Ele é Senhor de tudo e de todos. Então o Senhor, diante de toda essa murmuração, de toda essa reclamação de Israel, ordena que, como esse povo deveria fazer diante do que Deus lhe daria, diante do sustento que Deus entregaria nas suas mãos. E Deus abençoa com codorniz, abençoa com maná e orienta aquele povo como eles deveriam proceder diante das bênçãos que Deus colocara nas suas mãos. E então Deus orienta como eles procederiam. Todos os dias terá o maná, todo dia colha 1 gomer por pessoa. Não precisa vir todo mundo colher, o que tiver lá na sua tenda, colha para todo mundo. Tem 10, colha 10 gomers e leva. Não colha mais. Se você colheu, coma tudo, não guarda para amanhã,
com medo de não ter o que comer amanhã. O que o povo fez? Não confiou em Deus e guardou, ficou com medo de amanhã não ter. Imagina no deserto, aparece pão, e aí de repente Deus fala, coma tudo, que amanhã vai ter. Será? É melhor comer a metade, não encher a barriga agora, amanhã eu não vou passar fome porque vai ter outra metade. Foi isso que alguns fizeram. E no outro dia, apodreceu, e o cheiro permeava o arraial. E diz que sentia, Moisés sentiu, e exortou aquele povo. E então Deus diz, mas vocês vão colher 6 dias, mas quando chegar no 6º, vocês vão colher porção dobrada. E não se preocupem, que não vai perder. E diz que muitos colhiam ali a porção dobrada, e no dia do descanso, no 7º dia, aquele povo amanhecia, e aquela porção que foi dobrada não apodrecia, e eles ali comiam. Mas o que eu quero destacar aqui, como eu disse, é o último versículo, versículo 36. Antes um pouco Deus dá algumas orientações, mas veja o que o versículo 36 diz, meio que assim, aleatório, meio que não é uma conclusão, ele simplesmente foi explicar uma medida que aparece ao longo do texto, a medida que era o gomer. E diz o versículo 36, gomer é a 10ª parte do efa. O que é o dízimo? É a 10ª parte. E o gomer, o efa, segundo historiadores, a medida de uma porção em líquido do efa era um pouco mais de 17 litros. Então o gomer era 1,7 litro e pouquinho, alguma coisa assim. Essa era a medida. Todos os dias eles colhiam essa parte por pessoas. Na sexta-feira colhia 2. Mas diz o Senhor, mas eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês peguem uma 10ª parte do efa, e guarde, porque isso servirá para testemunho para as próximas gerações. Isso servirá para que as próximas gerações entendam, aprendam, saibam do sustento que eu dei a vocês no meio do deserto. Não foi no meio de uma terra que manava leite e mel. Foi no meio do deserto. Eu não sei quantos dos irmãos sabem aqui, quando aparece que colocou diante do testemunho, é da arca do testemunho. Dentro da arca, Deus ordenou para se colocar 3 coisas, se colocarem 3 coisas. Uma foi as tábuas da lei, que Moisés havia recebido dos 10 mandamentos. A outra foi a vara de Arão, a prova que Deus fez com aquele povo. E a terceira coisa foi o maná. Esse gomer, esse dízimo do efa, essa 10ª parte do efa, que ele diz, separa e coloque diante de mim, coloque diante da minha presença, para que a futura geração saiba que eu sustentei vocês. E aqui é o que aparece no texto, para que sirva de testemunho do sustento que eu dei a vocês. Por isso é que eu quero falar para os irmãos nesta noite sobre o dízimo sendo testemunho do sustento de Deus. Quando você assim consagra o seu dízimo, é um testemunho que você está dando diante de todos, que Deus está te sustentando e que Deus lhe sustentará todos os dias da sua vida, certamente. E uma primeira verdade que eu quero mostrar para os queridos irmãos aqui, esse dízimo como sendo esse testemunho, é que o sustento do Senhor, primeiro, ele prova a nossa fidelidade. Olha lá no versículo 4. Dezesseis, 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Meus amados, quando Deus abençoa a sua vida, quando Deus derrama o sustento dele sobre a sua vida, Ele exige de nós que nós cumpramos com a obrigação que Ele nos dá, que Ele simplesmente está nos provando. Nós confiamos em Deus de fato? O que tem nas nossas mãos, eu digo que é do Senhor, eu declaro que é Deus quem me dá, e que tudo que chega na minha mão é o Senhor quem me dá. Deus, quando nos abençoa, é uma prova dele,
da nossa fidelidade, porque quando Ele nos abençoa, Ele também exige de nós algumas coisas. Quando Ele derrama sobre a nossa vida as suas bênçãos, Ele também exige que nós sejamos gratos e fiéis a Ele, não a outro, não a nós mesmos, mas fiel a Ele. E quando Ele nos abençoa, e nós não agradecemos a Ele, e não somos fiéis a Ele, é a prova que Deus está fazendo com você. E muitos vão dizer, mas Deus sendo tão bom, não daria para Ele só nos abençoar e ponto final, não exigir nada de nós, não? Não daria para Ele só dar um maná e ponto final? Para que isso, Deus? Para que ficar nos provando? Abençoa e não exija nada de nós? Uma das coisas que o Senhor sempre irá querer ver em nosso coração é gratidão. O Senhor sempre desejará ver no coração dos seus filhos gratidão pelo que Ele fez, faz e fará em nossa vida. A prova da nossa fidelidade é reconhecer que tudo vem do Senhor. Veja o versículo 6. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Não foi Faraó que ficou bonzinho e liberou vocês para ir embora. Não foi porque vocês estavam crescendo demais e tinham um exército forte demais e iam atingi-los. Foi o Senhor quem tirou. A prova da nossa fidelidade é reconhecer também que tudo e absolutamente vem do Senhor. A prova da nossa fidelidade, a glória do Senhor, ela precisa ser manifesta diante da prova da nossa fidelidade. Meus irmãos, o Senhor é tão gracioso conosco, que Ele ouve a nossa voz mesmo quando nós murmuramos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. No versículo 7 e 8 é exatamente isso. Diz que pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Por quem somos nós? Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Diz Moisés. Não fomos nós que fizemos nada. O versículo 8. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã vos farte de pão, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações? Com que vos queixais contra Ele? Por quem somos nós? E Ele vai dizer, as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Ou seja, quando nós murmuramos, nós estamos fazendo contra o próprio Deus, porque sendo Deus que nos dá tudo, e quando eu digo não estou satisfeito, eu estou dizendo, Deus, eu estou reclamando do seu saque. Coloca aí alguém que atenda melhor aí para atender o consumidor de uma forma melhor. Não é assim? O sistema de atendimento ao consumidor, ou alguma coisa, é onde você tem para reclamar, quando o produto vem com defeito. Produza melhor. Está errado. Está com defeito. Não dá para usar. Não cumpre com o que promete. É assim que a gente faz. Mas o saque não é humano, não. É divino. É celeste, quando nós murmuramos. E mesmo assim, Deus, com a sua graça e misericórdia infinita, ainda ouve as nossas murmurações. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas uma das coisas que é muito clara é que o Senhor, quando derrama a sua provisão e o seu sustento aqui no povo de Israel, é que com o seu sustento, Ele quer provar a nossa fidelidade. Está aqui, filho. Você não merece, mas está aqui. E aí? Qual é a sua resposta? Infidelidade. De fato você não merece. Vou tomar. Mas há uma segunda coisa que a gente enxerga aqui, é que é uma grande verdade que nós observamos na distribuição que Deus faz do seu sustento, é que a quantidade do sustento não é igual a todo mundo. Veja o versículo 17 e 18, quando diz assim: assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito,
nem faltava o que colher pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Eu não creio que nenhuma igreja já inventou isso. Quando a pessoa ela entra para se tornar membro da igreja, ela faz igual a Receita Federal, uma declaração de bens e de valores, para saber o valor que você tem. E aí, conforme a média que Deus colocou para todo mundo ter na igreja, porque ninguém pode ter mais que o outro, aí você diz, se você tem pouco, então vamos te dar um pouco mais para você ficar na média. Se você tem muito, vamos tirar de você o que você tem muito para todo mundo ficar na média. Existe isso? Eu acho que essa loucura nenhuma igreja deve ter inventado ainda não. Se inventar, vão colocar uma média bem por baixo, porque o que sobejar fica com a liderança. Né? Para todo mundo ser pobre, como alguns líderes da nossa nação dizem que o povo tem que ser. Na igreja não tem isso. No reino de Deus também não. E muito menos na didática de Deus de distribuir o sustento do seu povo. Se você me perguntar por que Deus distribui diferentemente, eu não vou saber te dizer. Uma coisa que nós enxergamos claramente é que dentro da igreja, dentro do povo de Deus, a distribuição é diferente. Isso é fato. As bênçãos de Deus são diferentes. Cada um recebe o que lhe é necessário para o sustento. Sustento, de fato, não é igual para todos. Mas o grande problema do ser humano é que o ser humano tem os olhos invejosos. E ninguém olha para a pobreza do outro e deseja a pobreza do outro. Normalmente as pessoas olham para a riqueza e para a bonança do outro e desejam a bonança do outro. E diante dessa situação, algumas pessoas vivem olhando o que os outros possuem, e isso inclusive impede a ela conquistar e possuir o seu, em desfrutar da bênção de Deus. Muitos se incomodam tanto com isso que atrapalha a sua própria vida, no adquirir as suas próprias posses. Reclamam tanto que o outro tem tanto. Senhor, por que o Senhor abençoa tanto o outro e eu vivo nessa escassez? Senhor, ele nem merece. Murmura, porque o Senhor abençoa tanto o irmão e você não. Meus amados irmãos, é interessante quando nós olhamos aqui o versículo 20 do capítulo 16, o Senhor diz assim: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Quando nós olhamos muitos para ter mais do que outros, acaba inclusive, ao invés de, ou tentar ter mais que outro, ao invés de usufruir da bênção de Deus, guarda a bênção de Deus. Pessoas são tão mesquinhas que não desfrutam do que Deus coloca na sua mão e vai guardando, para ver se um dia tem muito. E esse dia, quando ele tem muito, ele morre. E aí outro vai usufruir, aí o outro vai aproveitar, e assim por diante. Não sabem observar o que de fato Deus coloca. Se Deus me abençoa, é para que haja graça na minha vida e usufruto desta bênção. Não é deixar com que a traça ou os bichos consumirem. Não é assim? Quando na instrução lá do coração na riqueza, que Jesus tanto exorta, no acumular a riqueza, que bicho e traça corrói. Se o bicho e a traça não corroer, seus filhos corroerão. Pode ter certeza disso. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos sustenta, nos dá de forma distinta. Deus, Ele nos abençoa conforme a sua própria boa mão, conforme o seu próprio bem-querer. Não é porque um merece mais do que o outro. Não é essa referência que Deus usa para abençoar um mais do que o outro, porque nenhum de nós merecemos. E não merecemos nada do Senhor. Não é esse padrão, não é essa régua que Deus usa. Não é por mais, não é por menos. Apenas pelo que o Senhor deu, é o que nós devemos agradecer. O que está na minha mão, ela é suficiente. E é uma verdade tão grande que, infelizmente, acontece na vida
de algumas pessoas, dentro da própria igreja, conheci algumas pessoas que agiam dessa forma, e crentes que viviam com tão pouco, e eram tão abençoados, e o seu coração era tão feliz. Crentes que tinham tanto, 10 vezes mais do que aquele outro, e viviam tão angustiados e tão necessitados de coisas. E olha que Deus deu muito mais para ele do que para o outro. Mas ele não soube lidar com o que Deus colocou na sua mão. Ele não soube entender que aquilo que chegou à sua mão foi Deus quem concedeu. Use conforme o Senhor orienta. O sustento, ele não é igual. Não reclame, não murmure diante de Deus, porque um colheu muito, o outro colheu menos. Não murmure, porque todos foram sustentados pelo Senhor. Mas também há outra verdade que eu quero destacar para os queridos. Primeiro é que nós sabemos que o sustento de Deus vem para provar a nossa fidelidade. O sustento do Senhor, ele não é distribuído de igual forma a todos. O sustento do Senhor é devido à nossa necessidade. Não faltará o que nos é necessário para a nossa vida. Versículo 21 diz: colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podiam comer, porque em vindo o calor se derretia. Era interessante que quando aquilo amanhecia no arraial, ou ao redor do arraial, eu não sei se... Porque vejam, foram 40 anos que esse povo foi sustentado dessa forma. Eu creio que nos primeiros dias e nas primeiras semanas, aquele povo acordava numa expectativa absurda. Será que vai ter? Aí de repente tem. Aí passa uma semana eles comendo, mas será que na segunda-feira vai ter de novo? E de repente, de novo. Eu acho que com o decorrer dos dias, com o passar dos anos, eles já ficavam muito em paz. Sabe aquela... fila do sopão, vou usar a fila do sopão para não falar a fila da mesa da igreja, né? Que quando serve lá, o povo levanta desesperado achando que vai faltar comida. Na época parece que tem gente que passou uma semana sem comer, e quando põe a mesa, o cara ele tem que ficar na frente, porque ele pensa, vai que quando chegar a minha vez, se eu ficar por último, falta, e todo mundo comeu primeiro. Eu acho que nos primeiros dias a atitude deles foi essa. Quando ao redor do arraial aquele negócio amanhecia, eu acho que era um alvoroço saindo das tendas, aquele povo correndo e colhe, um empurra para o lado, outro empurra para o outro e pega o meu, já peguei o meu, então posso voltar tranquilo, já não vou ficar sem. Mas eu acho que depois de alguns anos, eles já nem se preocupavam em acordar tão cedo, já acordava um pouquinho mais tarde, o que acordava ia lá pegava o seu, o outro acordava mais tarde pegava o seu, sem se preocupar, porque toda manhã estava lá o maná. Porque Deus não nos deixa faltar o necessário nenhum dia das nossas vidas. Não passe a noite acordado com medo de não ter o pão no outro dia. Isso é promessa de Deus, é promessa de um versículo que vocês conhecem tanto. Eu nunca, absolutamente nunca, jamais ouvi um justo não ter o pão de cada dia. A descendência muito menos vai mendigar. O justo não vai ser desamparado com o pão de cada dia. A sua descendência não ficará na porta pedindo pão. Não ficará numa fila de sopão esperando a comida. A sua descendência não vai fazê-lo. Glória a Deus por esta verdade. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos dará o que é necessário para o nosso sustento diário. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Hoje está garantido. Amanhã também estará, porque é Deus que garante. Então colha hoje. Não se preocupe. Fique em paz, o necessário chegará, talvez não chegará o que você tanto anseia, da forma que você tanto anseia. O pão com cream cheese, tá? Bacon frito,
bem grossa fatia de queijo, gorgonzola, que o povo gosta por aí, ruim, que é uma desgrama, mas pô, tem gente que gosta, e aquele, né, um pãozão australiano, que pão francês não dá, talvez não venha desse jeito. Mas eu duvido que lhe falte o pão para comer. E que você passará fome. Sabe por quê? Porque o sustento de cada um é devido à sua necessidade. E é interessante quando alguns casais, principalmente recém-casados, ficam com muito medo de ter filhos, né? E aí fala, não, hoje em dia está tão difícil criar filho, a gente só pode ter um, no máximo 2. Gente, na época do meu avô era tanto mais difícil do que os dias de hoje, eles criavam 12, criavam 15. E era muito mais difícil, era sério. Não era mais fácil, não vem me dizer que era mais fácil que hoje, não. Porque era, mas a gente fica, não pode. Não é assim que a gente tem medo? E a gente fica com medo terrível, será que vai dar, o salário dá? E eu nunca vi um filho de crente, mesmo que o crente tenha 5 filhos, passar fome. Não passa. Porque Deus dá o que é necessário para 1, para 2 ou para 10, eu creio nisso. Pode ser mais difícil criar filho quanto questões morais nos nossos dias. Padrão espiritual nos nossos dias. Mas sustento material, ou a gente crê que Deus prometeu e vai cumprir, ou a gente não crê. É lógico, ninguém precisa também sair tendo meia dúzia, 12, não. Tá bom. O mundo já está muito populoso. Mas creia que Deus não deixa faltar. Porque eles vai lá, colha, manhã após manhã. Cada um quanto podia comer. E é legal esse quanto podia comer, porque tinha gente que talvez comia um pouco mais, né? Não era assim? Mas todo mundo enchia a barriga. O magrinho, o gordinho, o devorador, quem não comia. Todo mundo enchia a barriga. Porque toda manhã estava lá. O sustento do Senhor é prova do testemunho do Senhor. Ele não nos deixa faltar o que nos é necessário. Outros colheram conforme a orientação do Senhor. E é interessante que quando chegou no 6º dia, parece que tem gente que não ouve o que Deus fala, né? Moisés fala a toda a congregação. No 6º dia, colha 2 porções. Aí diz que no 6º dia teve gente que obedeceu e colheu. Aí teve os invejosos lá e olhou. Moisés, ele escolheu 2 vezes, Moisés. Olha lá, era só uma. Não, infeliz, no 6º dia são 2 mesmo. Vocês não ouviram o que eu falei? Colham 2, eles fizeram certo. O versículo 22 e 26 vai dizer exatamente isso. Muitos não olham para a sua própria necessidade, não é? Nós precisamos aprender a colocar diante de Deus as nossas vidas, entendendo que Ele nos sustenta. Colocar diante de Deus o que nos é necessário e nos alegrarmos com o que Deus nos sustenta, com aquilo que Ele nos sustenta. Ele, com a sua graça, por incrível que pareça, em nossos dias, Ele dá muito mais ainda do que nós precisamos. É isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, aos Efésios, vai dizer. Ele, além de sustentar as nossas necessidades básicas, Ele ainda nos abençoa muito além do que nós podemos pedir, pensar do que Ele pode fazer. É a graça misericordiosa do Senhor. Mas há uma última coisa que eu quero destacar aqui. 4ª e última, né? Quanto à questão do sustento do Senhor, o sustento do Senhor que vem provar a nossa fidelidade, o sustento do Senhor que é distribuído conforme lhe apraz, uns mais, outros menos. O sustento do Senhor que é conforme a nossa necessidade. Mas também há algo extraordinário que eu quero que você olhe no versículo 27. Mas é extraordinário mesmo. Que diz o versículo 27 que em nenhum outro lugar nós acharemos o sustento do Senhor. Não acharemos o sustento do Senhor fora da palavra do Senhor, fora das orientações do Senhor. O versículo 27 diz assim: ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Deus mandou eles colherem no 7º dia? Por que eles saíram para colher? Fora da palavra do Senhor, você não vai ter sustento. Você não achará sustento longe da orientação de Deus.
longe das promessas de Deus. No 7º dia, alguns saíram para colher e não acharam. Por quê? Porque a palavra do Senhor não diz que no 7º dia teria. O sustento do Senhor para as nossas vidas estará sempre debaixo da sua palavra. Muitos, infelizmente, querem receber as promessas que não são das mãos de Deus. Muitos querem buscar e ir atrás de promessas que não são da boca de Deus. Querem ter o que o Senhor não reservou para as suas vidas. Deus reservou talvez isso para a vida do irmão, não para a sua. Não queira aquilo não é palavra nem promessa do Senhor para a sua vida. Não adianta você sair lá, se Deus não falou, você não vai achar nada. Nesse dia, no 7º, Deus diz, fica quietinho, aproveite do 6º dia que foi dobrado, não saia. Será que estes que foram ao 7º dia colheram porção dobrada no 6º dia também? É possível. É possível que aproveitaram a oportunidade do 6º dia ser dobrado, ele foi lá e colheu 2 vezes. E chegou no 7º dia e falou, deixa eu ir lá de novo. Vai que está lá também. Ninguém está indo, tem muita gente que é obediente, eu não sou mesmo. Mas tem muita gente que obedece, eu vou lá, ninguém está vendo e tal. E ao invés de colher um gome, eu vou colher uns 10, pôr dentro da cabana lá e guardar. Veja, aquele povo parece que não ouvia, não atentava para a palavra do Senhor, para a orientação do Senhor, para o sustento que vinha com todas as diretrizes. Se você sair para colher no 7º dia, você não vai encontrar. Porque no 7º dia não é para colher. O 7º dia é para desfrutar do Senhor e das suas bênçãos. É dia do Senhor. Até quando nós vamos recusar as promessas de Deus para a nossa vida? Veja o versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Eu não entendo isso. Eu não entendo. E ainda Deus vai colocar, mas se vocês são tão desobedientes, eu espero que a próxima geração seja diferente. Então guarda o dízimo do gome, da efa aí, pega um gome e coloca lá na Arca da Aliança, e o povo vai saber que eu sustentei vocês. Deus poderia ter pedido para colocar diante dele o efa completo, né? Ele pede os 10%, 1/10 parte do efa. Será por quê? Por que Deus quer demonstrar às futuras gerações, deixando só o modelo de 1/10 parte? Por que não o todo, para mostrar que Deus sustentou aquele povo em todo o tempo e com abundância? Por que não com um efa inteiro? Por que não com quase 18 litros, só com 1 litro e pouquinho? Para quê? Porque é exatamente isso, o dízimo é testemunho do sustento do Senhor. Deus não precisa colocar mais nada para mostrar que Ele é fiel e que nos sustenta. Deus não precisava exigir mais nada para mostrar que tudo vem dEle. Já pensou? E Deus, Ele é tão gracioso, eu sempre observo essa graça do sustento de Deus, desde o Éden. Quando eu observo, quando Deus coloca Adão e Eva lá e dá a ordem para eles não comerem da árvore, Deus não diz assim, olha, está vendo essas milhares de árvores, nenhuma delas vocês podem comer, só aquela que está no meio. Foi isso que Deus fez? Não. Está vendo essas milhares, de todas vocês podem comer, só dessa uma que não pode. Está vendo de tudo que eu entrego nas suas mãos? É tudo meu. Não é isso que Davi diz? Senhor, o que a gente pode fazer se tudo vem das suas mãos? Como eu posso dizer que eu estou entregando para o Senhor essas ofertas, se é do Senhor já? Se veio das suas mãos? Deus, Ele não diz, eu quero 9 partes, tá bom? Com 10 vocês se viram. Ele diz, é uma parte só que eu quero. Usufruam a bênção das 9 partes. Veja, que Deus gracioso. E aqui então, Ele, para ficar de testemunho para aquele povo, para as próximas gerações, Ele diz, guarde só uma parte. Não encha a arca de maná, não. É só uma pequena parte. E eles vão olhar e dizer, de tudo e absolutamente tudo que nós comemos no deserto foi Deus quem deu.
Está aqui a prova, uma pequena parte, que nós pegamos e colocamos diante da arca do testemunho. E sirva de testemunho para todos aqueles que lá na frente perguntarem: o que é isso daí? Ah, filho, isso daqui é o maná. É o maná que Deus nos sustentou durante 40 anos no deserto. Ah, mas sustentou só com esse pouquinho? Não, não, filho. Essa aqui é a parte que Ele exige de nós. Todo o resto nós comemos. Nós enchemos nossa barriga com todo o resto. É só isso aqui que Ele pediu para colocar. Que testemunho maravilhoso. Infelizmente, meus queridos, até por uma questão mística a gente evita, mas infelizmente nós temos poucos memoriais de onde você enxerga e olha e vê a mão de Deus. A Santa Ceia é um memorial. O dízimo também tem que ser um memorial. O dízimo também tem que ser. Antigamente a gente fazia, e servia muito aqui, inclusive na igreja nós fazíamos isso, quando nós distribuíamos o envelope de dízimo para as famílias, nós fazíamos para as crianças, mesmo se fossem bebês. Mas, pastor, para que esse envelope, afinal de contas? Eles não trabalham, vai ser dizimista? Não, não. É para que vocês possam ensiná-los e eles virem à frente, mesmo que seja com a moedinha de 10 centavos. Hoje em dia, tudo mudou, obviamente. Poucos usam os envelopes, e não é o envelope em si que vai fazer a diferença. Mas o ensino você precisa continuar dando aos seus filhos. Quando lá sentar e receber o valor, e você dizer: filho, está vendo? Eu trabalhei o mês inteiro, mas isso daqui não é meu. Isso aqui é do Senhor. E o papai entrega na igreja. A gente precisa ter esses memoriais. Esses memoriais fazem diferença. Aqui Deus deixou um grande memorial, a Arca da Aliança, né? Com 3 referenciais da mão de Deus ali, que foram extraordinários. Né? E um deles foi do sustento, foi do maná. Para provar aquele povo, para mostrar que Deus abençoa conforme lhe apraz. Para deixar claro que nada e absolutamente nada na nossa vida que temos necessidade, Deus não nos dá. Ele supre todas e cada uma das nossas necessidades. E também, meus amados irmãos, para entender que longe do Senhor, longe da sua palavra, nós não acharemos sustento. Nós acharemos enganação, mas o sustento de fato nós não acharemos. O dízimo é, sem dúvida alguma, o testemunho do sustento do Senhor. Então nunca se esqueça disso. Quando todas as vezes que vocês, parafraseando aqui a ministração da ceia, comerdes deste pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Não é assim? Quando todas as vezes vocês separarem o dízimo, anunciais o sustento do Senhor até o dia que Ele vai vir. Porque até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, não lhe faltará o pão de cada dia. Não lhe faltará o sustento do Senhor. Por isso, que o seu coração esteja sempre muito, muito, mas muito grato pelo que o Senhor já fez, lembre-se disso, pelo que o Senhor fez hoje, lembre-se disso, e pelo que o Senhor fará amanhã, lembre-se disso. E eu tenho certeza que no próximo domingo vocês estarão aqui, e ao longo da semana vocês provarão de todo esse sustento do Senhor. Tenho certeza absoluta disso, que Deus não deixará faltar aos seus filhos, na mesa dos seus filhos, o que é necessário. Por isso, meus amados irmãos, não seja ingrato, não seja infiel. Se você hoje tem o seu sustento, se você tem o seu trabalho, você tem de fato o sustento do Senhor nas suas mãos, não lhe falta nada, seja grato ao Senhor, consagre os seus dízimos e as suas ofertas. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem, não deixe para quando as coisas resolverem nas suas vidas. Cumpra com isso. Dentro do estudo que a gente dá na classe Nova Família, há uma citação do Peter Marshall, que ele diz que você não deve somente contribuir ou
contribua segundo a sua renda, para que Deus não lhe dê uma renda segundo a sua contribuição. Contribua segundo a sua renda. É isso que Deus nos ordena. Para que, de fato, Ele não dê a sua renda segundo a sua contribuição. Pense hoje, se Deus lhe desse a sua renda conforme a sua contribuição, qual renda seria a sua? Daria para comer um prato de comida? Daria para passar uma semana? Pense nisso. Vamos colocar de pé, amados irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus e agradecer por todos e cada um dos benefícios para conosco.